Por que as pessoas se angustiam tanto quando o inverno chega, né? Eu falo sempre que todos nós sabemos como lidar com o verão, nós sabemos muito bem como lidar com a primavera, até com o outono a gente sabe ali, né, lidar. Mas o inverno não é qualquer pessoa que está preparado para o inverno. E isso literalmente, nós tivemos a oportunidade de conhecer, né, o inverno rigoroso. Eu nunca tinha visto neve, eu nunca tinha visto assim essa realidade. E no nosso primeiro dia ali na cabana, nós já ficamos sem energia, nós ficamos sem água, sem condições para banho, sem geladeira. Então, o inverno rigoroso, ele traz consequências quando nós não estamos preparados para ele. O inverno rigoroso, ele traz consequências quando nós não sabemos discerni-lo, discernir o tempo dele, discernir quando ele começa, quando ele termina, o que nós precisamos fazer para estar preparados ali para esse inverno rigoroso. Então, existe sim esse sofrimento pela falta de discernimento, pela falta da sabedoria, pela falta do discernimento naquele exato momento. Por que as pessoas se angustiam tanto? Porque elas simplesmente não entendem o momento. Muitas vezes nós nos perdemos ali, né, no momento de crise, no momento que nós não estamos esperando ali na nossa vida, nós nos perdemos na angústia, nós perdemos o nosso olhar simplesmente quando nós focamos no problema em si. Nós não conseguimos enxergar saída, nós não conseguimos enxergar soluções ali para aquele momento. Muitas pessoas acabam fazendo besteira, porque uma coisa que eu aprendi é que no momento de tribulação, no momento de turbulência, no momento de inverno rigoroso, muitas vezes, se você, dependendo da sua atitude, você corre até risco de morte. Por exemplo, ali no nosso caso, nós não podíamos nem sair com o carro, a gente tinha que ficar dentro da cabana, ali até esperar o pessoal ligar a luz, até esperar eles limparem a rua, tirar o excesso de neve. Então, gente, nesses momentos assim mais rigorosos na nossa vida, é aonde nós precisamos estar em Deus e fazer essa oração que o salmista fez. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Senhor, me ensina a entender o que está acontecendo, não com os meus olhos, mas com os seus olhos. Eu não quero ter o meu olhar humano limitado. Muitas vezes me falta fé, me falta esperança, me falta coragem para enfrentar isso que eu estou enfrentando, para enfrentar esse inverno na minha vida. Eu não estou entendendo esse tempo que eu acabei de entrar, mas o Senhor é o meu socorro bem presente. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso socorro bem presente em momentos de angústias e tribulações. Então nós precisamos correr para Ele. Nós precisamos enterrar as nossas raízes nele nesse momento. O grande problema é que as pessoas se desesperam, as pessoas elas procuram respostas aonde elas não terão respostas. As pessoas começam a murmurar, e uma coisa que eu aprendi, a murmuração, ela nos rouba o discernimento. Quando nós começamos a espraguejar, quando nós começamos a murmurar, né, muitas pessoas até falam, Deus não está comigo, Deus não está me vendo, eu estou passando aqui por esse momento e Deus não está aqui comigo, Deus ele está conosco. A Bíblia fala que o Senhor ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, o nosso conselheiro, o nosso consolador, ele está conosco até a consumação dos séculos. E eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. Então eu quero te dar um conselho aqui, através desse vídeo, né? E nesse tema que nós estamos propondo nessas semanas. Busque discernimento na presença de Deus para esse tempo que você está vivendo hoje. Não foque nas situações, não foque na crise, não foque na falta, não foque naquilo que está te machucando. Mergulhe na presença de Deus, vá para o Senhor, vá para a palavra,
vai ter o seu tempo de oração. Se você tiver que chorar, chore para Deus, chore na presença de Deus. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai sair dali aliviada, você vai sair dali aconchegada em Deus. Porque Deus, ele faz isso conosco. Deus, ele nos abraça, ele nos aconchega, mesmo quando ele quer usar essa situação para nos endireitar, para nos aprumar, né? Muitas vezes Deus usa situações que aos nossos olhos não são confortáveis, são desagradáveis, geram dores para nós, para nos aprumar, para nos colocar no prumo dele, não no nosso prumo e não no prumo do mundo. Esses prumos não servem para ele. Quando ele tem um propósito na nossa vida, e ele tem, sabe? E quando chega ali o tempo de Deus na nossa vida, ele vai nos aprumar. E muitas vezes Deus usa a dor para nos aprumar. Muitas vezes Deus usa ali, talvez, situações que para nós são desconfortáveis para nos aprumar. Muitas vezes ele usa tempestades no nosso caminho para nos tirar de um caminho que nós estamos indo ali, que vai nos levar a outros lugares que não são os propósitos dele para nós, que não é a vontade dele para nós, e nos redireciona no meio da tempestade. O grande problema é que nós precisamos entender o tempo oportuno de Deus na nossa vida. Esse é o segredo. Nós precisamos orar mais essa oração do salmista. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Então, se você hoje está enfrentando aí um momento difícil na sua vida, se você está enfrentando uma turbulência, se você está no meio de uma tempestade, se está acontecendo coisas aí que você talvez não estava esperando, meu conselho para você é: busque discernimento para Deus e pergunte para Ele: Senhor, qual é o seu propósito na minha tempestade? Senhor, qual é o seu propósito nesse tempo que eu estou vivendo? Senhor, me faça olhar para mim mesma e entender o que é que o Senhor está arrancando de mim, que precisa ser arrancado. O que o Senhor quer mudar na minha vida nesse tempo de inverno, nesse tempo aí que eu não estava esperando, que eu não estou entendendo nada, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos, nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas, mas na hora que a coisa aperta mesmo, é que nós vamos entender quem é o nosso Deus, em quem nós temos crido. Nos momentos das minhas maiores angústias na minha vida, eu sempre corri para Deus. Por quê? Porque eu sabia que ninguém mais poderia me ajudar. E muitas vezes, gente, nem o nosso marido pode ajudar a gente. Nem o nosso marido vai entender as angústias do nosso coração. Mas Deus vai, o Espírito Santo de Deus vai, e Ele vai estar ali comigo, e Ele vai estar ali me direcionando, me revelando coisas que eu não estou vendo, tirando, arrancando as escamas dos meus olhos, sabe? Então, é muito importante que você esteja mergulhado na presença de Deus. Seja lá qual for o tempo que você está vivendo na sua vida. Pode ser tempo de verão, pode ser tempo de primavera, e pode ser tempo de inverno. Sempre pergunte para Deus: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Pai, o que o Senhor tem para mim hoje dentro dessa situação? Senhor, se eu não estou enxergando algo que eu preciso enxergar, então tira as escamas dos meus olhos, porque eu quero ver. Eu quero ver o seu propósito nisso. Eu quero ver, eu quero entender o que o Senhor está querendo comunicar a mim através dessa situação. Não murmure. Não busque pessoas que não vão poder te ajudar. Sempre peça para Deus, corra para Deus, corra para a presença de Deus, corra para a palavra de Deus. E se você precisar de ajuda externa, procure pessoas que verdadeiramente vão te ajudar a resolver o seu problema. Que não seja fofoca, que não seja simplesmente lamentações, mas que você possa ser aí objetivo dentro de cada tempo da sua vida. Então, se você realmente está precisando de ajuda, busque sim ajuda, mas busque ajuda onde você sabe que você vai encontrar ajuda. Amém?
que você possa refletir sobre esses textos. Leia lá Salmos 90, leia também Eclesiastes 3, sabe? Tem muitos versículos na Bíblia. Leia aí no Novo Testamento a importância, né, de quando Jesus ali, ele fala, olha, ainda não há tempo, agora há tempo. O quanto Jesus ele discernia os tempos e os modos. Como Jesus sabia como lidar com o tempo, sabe? E quando chegou o tempo da cruz, Jesus estava preparado para a cruz. Porque ele sabia qual era o tempo da cruz. Ele sabia qual era o tempo da crucificação. E por mais doloroso que tenha sido para ele, internamente ele entendia o propósito da cruz. Ele entendia que o tempo era chegado. Ele estava pronto. Por mais doloroso que fosse, ele já estava pronto e posicionado. Ele tinha discernimento do tempo. Que nós possamos ser assim como Jesus. Que nós possamos entender. Que nós possamos aprender a discernir cada tempo da nossa vida, da nossa jornada, da nossa história com Deus. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.